Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje faremos aquele vídeo esperado de livros para 2026. Não sei se vocês já começaram a fazer as listas por aí, mas já tem um tempo que eu tô fazendo aqui a lista de livros que eu gostaria de ler no ano que vem. Alguns até para ler em conjunto aqui na área de membros, que é onde a gente faz algumas leituras para conversar um pouco no nosso grupo do Telegram, para ter vídeos exclusivos, né, que aprofundem um pouco essas obras. Enfim, já estamos com algumas seleções aqui e eu quero compartilhar com vocês a lista de 12 livros para 2026. Vocês estão vendo que eu estou testando aí alguns formatos aqui de cenário, de posição de câmera, né? Porque eu acabei de me mudar, já comentei com vocês sobre isso no último vídeo. Então agora estamos em fase de testes e não adianta, eu adoro uma luz natural. Então agora eu estou na frente aqui da minha janela e espero que eu possa mostrar para vocês, assim, com bastante tranquilidade e que fique bem bom para vocês aqui na imagem também. Qualquer coisa, deixem nos comentários que os feedbacks de vocês são sempre muito bons. E falando um pouquinho sobre a lista de 12 livros para 2025, tem 2 livros que ainda não foram lidos daquela lista, eu quase gabaritei até o momento, ainda tem um pouquinho de tempo em dezembro para ler, mas os livros que faltam, né, no caso, são A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, que é um livro que reúne crônicas, então tende a ser uma leitura rápida, eu pretendo fazer no final do ano, ou no máximo em janeiro também, e o outro livro é o Quo Vadis, do Henryk alguma coisa, que é um livro polonês, ele até tá aqui na minha frente, porque eu pretendo começar a ler em dezembro, mas eu não vou terminar a leitura desse livro aqui esse mês, porque o pessoal da área de membros também pediu pra gente fazer uma leitura pra comentar, né, em conjunto aqui esse livro. Então a gente vai ler, provavelmente a partir de dezembro eu já começo a comentar com o pessoal, até janeiro, e ali a gente faz uma leitura um pouquinho mais tranquila. Então foi por isso que eu fiz esse remanejamento desses 2 livros que faltaram na minha lista de 12 livros para 2025. Mas sem mais delongas, vamos para a lista de 2026, que já está quase chegando. Decidi colocar um Dickens na minha lista porque eu adoro a escrita do Dickens, adoro as histórias que ele cria. David Copperfield foi um livro que me marcou muito, né? E decidi então colocar para ano que vem, para 2026, o Grandes Esperanças dele, que é esse livro um pouquinho mais curto, tem 700 páginas na edição da Penguin, que vocês sabem que já é uma edição um pouco mais compacta. E a ideia também é ler na área de membros, tem vários aqui dos livros que a gente pretende ler em conjunto ali com o pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição quais são os livros que a gente pretende ler. Até para quem tiver interesse em ler esses livros, já colocar aí no radar, já pensar se vai querer colocar nas listas também. De qualquer forma, Grandes Esperanças, tudo que eu sei sobre ele é que conta a história de um menino, Pip, e costuma, né, ter aí uma ideia de até uma espécie de jornada do herói e acompanhar a formação de um personagem, dessas crianças de Dickens, né? Então, estou com expectativas de gostar. Acho que vai ser difícil eu gostar tanto de um livro do Dickens quanto foi de David Copperfield, mas estou aí com grandes esperanças em relação a esse livro para parafrasear Dickens, né? Outro livro que o pessoal pediu muito pra gente fazer a leitura e que eu tô bem ansiosa para ler é A Leste do Éden, aqui do John Steinbeck, e a gente até já vai ler aqui As Vinhas da Ira, que é outro livro bem famoso dele, mas eu acho que A Leste do Éden tem tudo para ser o livro que eu vou realmente amar do Steinbeck. Eu tô com expectativas também para esse escritor, eu ainda não li nada dele, só li o começo de alguns dos livros, e eu quero ler então As Vinhas da Ira ainda nesse final de ano, dezembro para janeiro, para depois ler A Leste do Éden em 2026 e ter também um pouquinho mais de conhecimento em relação ao Steinbeck, né? E A Leste do Éden tem tudo, assim, para ser um livro que evoca muitas passagens bíblicas, que evoca muita simbologia, então eu tô bem curiosa e bem interessada também nessa obra. Agora, um senhor calhamaço que tá aqui na minha lista, mas que eu acho que vai ser uma leitura mais rápida do que parece, é O Conde de Monte Cristo, que eu tenho aqui nessa edição maravilhosa do Clube de Literatura Clássica. Foi uma edição comemorativa, né, que eles fizeram, então tá aqui. Ela ficou muito bonita e eu estou ansiosa para finalmente conhecer uma das histórias mais famosas e conhecidas da literatura que tratam sobre vingança. Então esse livro aqui já está no meu radar há bastante tempo. Depois que veio essa edição, fiquei ainda mais animada, quero muito fazer a leitura. Então esse aqui é um livro que eu quero muito ler, enfim, né?
em 2026 tá aí na lista para finalmente sair daqueles não lidos, né? Da lista da vergonha, daqueles livros que a gente ainda não leu. E todo mundo me indica O Conde de Monte Cristo, é um livro preferido de muita gente. Então eu acho que eu vou gostar. Eu gosto de novelão, gosto de literatura francesa, então tem tudo aí para dar muito certo. E falando em francês, eu coloquei também um autor um pouco mais contemporâneo, né, do século XX, que é o François Mauriac, porque esse ano de 2025 eu fiz a leitura dele, no livro dele, né, o Thérèse de Querot, que foi uma das melhores surpresas de 2025. Para mim foi assim impressionante o que eu encontrei naquele livro. Eu fiquei muito empolgada para ler outras obras dele. E o Nó de Víboras, que é esse livro aqui, afinal, né, que eu estou mostrando para vocês, é talvez o mais famoso dele, mais conhecido. Eu vi que é um dos mais comentados, então eu tô bem ansiosa para fazer essa leitura. E eu também peguei, porque esse aqui é um livro um pouco mais curto, né? Vocês estão vendo que eu coloquei um monte de calhamaço para 2026. E esse aqui, além de ser um livro mais curto, tem essa diagramação aqui que é muito tranquila, né? Então eu tô bem curiosa. Aqui, aparentemente, nós temos um homem já caminhando para a morte e que começa a lembrar do seu passado, pelo que eu lembro dessa história, uma coisa meio a morte de uma elite. Então, teremos aí, provavelmente, redenções ou pecados sendo comentados, porque é o que o Mauriac costuma escrever, né? Ele é um grande escritor da literatura francesa, muito conhecido por seu catolicismo. Então, ele traz essas ideias, tanto de pecado quanto de redenção, nas suas obras. Faz um tempinho que não temos Fyodor Dostoiévski, então finalmente farei a leitura de O Idiota, que é desses grandes clássicos de Dostoiévski, os grandes romances dele, que eu ainda não li, né? Porque eu já li Os Irmãos Karamazov, já li Os Demônios, já li Crime e Castigo, então tá faltando aqui O Idiota. Eu tenho tanto essa edição, que é maravilhosa também, do Clube de Literatura Clássica, como também tenho a edição da Martin Claret, que tá lá no fundo da minha estante, lá onde fica a literatura russa. E essa daqui também é uma das minhas edições preferidas aqui do clube, que ficaram realmente maravilhosas, né? Assim como o Conde de Monte Cristo, esse aqui ficou maravilhoso. E tem a tradução do Casal Guerra, que é uma tradução que eu gosto bastante. E aqui, em O Idiota, a gente aparentemente tem esse personagem que seria o idiota, o príncipe Mishkin, mas não numa acepção de bobo, uma acepção de burrice que a gente costuma colocar aí para essa palavra, né, de uma forma mais pejorativa. E sim no sentido de que ele é muito bondoso e que as pessoas acabam se aproveitando dessa bondade dele, acaba sendo até esse altruísmo absurdo que ele tem. É isso que eu sei sobre O Idiota, então tô bem curiosa. Tem tudo aquilo que sempre tem em Dostoiévski, né? Personagens bem complexos, personagens problemáticos, essa questão religiosa que tá sempre muito presente. E, enfim, eu tive aí um probleminha com Os Irmãos Karamazov, que não foi uma leitura tão boa pra mim, até por esses aspectos religiosos que são bem pesados. Mas eu acho que mais pelo desenvolvimento da história mesmo, que acabou não me cativando naquele momento. Então eu estou com uma expectativa melhor para O Idiota. Quero fazer as pazes aí com Dostoiévski de novo, né? Porque a gente tem umas idas e vindas nesse nosso relacionamento. Um brasileiro na lista, eu coloquei Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Essa edição aqui é a edição que saía antigamente pela Globo Livros, né? Da editora Globo, que é uma edição mais antiguinha aqui dos livros do Érico, mas também tem uma edição recente e também tem uma HQ, que eu já tô de olho, inclusive. O Érico é meu preferido da literatura brasileira, eu sempre costumo colocar aí um livro dele. Ano passado eu li O Continente, esse ano eu li O Retrato. Provavelmente eu vou ler O Arquipélago no ano que vem, ou em 2027, que eu quero finalizar O Tempo e o Vento, né? Mas eu quero ler bem aos poucos, justamente para ter ainda um pouquinho daquelas várias histórias comigo por um tempo, para não terminar de uma vez essa saga, porque é muito maravilhosa. De qualquer forma, colocaremos aqui um livro um pouco mais posterior da vida dele, né? Um momento mais pra frente ali da sua carreira de escritor, que é Incidente em Antares, que aparentemente tem uma ideia meio apocalíptica, talvez até distópica, pelo que eu pesquisei sobre essa história, então eu tô bem curiosa. Quem sabe seja algo meio futurístico, passando-se no Brasil, né? Se tem um livro que tá morando na minha estante faz um tempo e que eu vejo assim e fico pensando, será que eu encaro ou não?
esse livro é A Montanha Mágica, de Thomas Mann, então eu decidi finalmente encará-lo. Por quê? Porque nesse ano de 2025 eu fiz a leitura de A Sagração da Primavera, que é um livro espetacular, que explica muito bem a ideologia e também a filosofia por trás da Primeira Guerra Mundial. Foi ali que eu tive finalmente um vislumbre, assim, do que foi aquela Primeira Guerra, por que ela foi tão importante, por que ela traçou o destino também da Europa, por que a Alemanha perdeu a guerra, mas ganhou em muitos aspectos ideológicos. E o próprio Thomas Mann, no início da Primeira Guerra, ele se colocava a favor dela, justamente por algumas coisas que o Modris explica lá em A Sagração da Primavera, e a Montanha Mágica se passa nesse contexto. Então a gente tem aqui uma subida na montanha, né, porque é um calhamaço de suas 700 páginas, e é um livro bastante filosófico, um livro que brinca um pouco também com essas ideologias, tanto as vigentes na época, enfim, todos esses ideais que apareceram no século XX, então eu tô bem curiosa. E agora eu me sinto um pouco mais preparada, porque a partir da leitura da Sagração da Primavera e de A Morte em Veneza, também do Thomas Mann, eu acho que agora eu já sei onde eu estou pisando, nesse terreno, sabe? Então, me sinto agora preparada para encarar a montanha. Estava sentindo falta de ler Ernest Hemingway, um dos escritores americanos aí mais importantes do século XX, que eu gosto demais de acompanhar, e coloquei na minha lista Por Quem os Sinos Dobram, que é um livro com um título maravilhoso, né? O Hemingway tem também essa coisa de fazer títulos impactantes e títulos que já chamam a nossa atenção, né? É óbvio que o que importa é o conteúdo, mas esses títulos já evocam tantas coisas. E, se eu não me engano, esse livro também tem um contexto de guerra, que é muito comum, porque o Hemingway passou tanto pela Primeira Guerra como pela Segunda, ele viu o mundo, ele foi jornalista, ele foi motorista da Cruz Vermelha, então ele viu tudo aquilo que acontecia. Eu acho que aqui a gente tem um contexto um pouco mais voltado para a Segunda do que para a Primeira Guerra. Hemingway tem um estilo de escrita que é direto, que é fácil, que é acessível, mas que ele te traz aí umas coisas para pensar, umas reflexões e umas profundidades que não estão na superfície. Ele tem, inclusive, a tal da teoria do iceberg, né, que ele aplicava especialmente nos contos, mas dá para ver em toda a obra do Hemingway que o que a gente está lendo é só a superfície e que tem muita coisa ali nas profundezas para a gente identificar e para a gente aprofundar. Então, acredito que aqui também aconteça isso. Da série Livros que Estão Esperando que eu leia há muito tempo, eu preciso e finalmente lerei A Eneida de Virgílio, um grande livro da literatura clássica que eu ainda não li. Eu já li Ilíada, já li Odisseia, já li Os Lusíadas, então tem aí já um repertório dos épicos, depois em Paraíso Perdido também, que eu amei. E a Eneida vai ter uma repetição ali de muita coisa, tanto em Os Lusíadas como da própria Ilíada, né, nesse formato todo de uma grande jornada do herói que nós teremos, então, a história contada por Virgílio da fundação de Roma, e Enéas sendo o principal herói aqui. Então, seria quase que uma continuação ali pós-Guerra de Troia, e seguindo, então, aquela linha cronológica dos estudos clássicos, né? Eneida é um livro que todo mundo precisa ler em algum momento, e eu finalmente quero ler aqui. Eu tenho tanto essa edição, que é da Sétimo Selo, que é uma edição normal aqui, com algumas notas aqui do lado, tem alguns textos que ajudam também, mas eu tenho aqui na estante também a edição da 34, que é bilíngue. Ela acaba sendo também um calhamacinho, mas por ser bilíngue, então eu quero usar essas duas edições para fazer a minha leitura, para ser uma leitura bem aprofundada mesmo. E eu até poderia ter lido mais numa reta aí de vários épicos que eu li, até na época da Ilíada e Odisseia, que já faz um tempo, eu acho que foi em 2021 que eu li. Também li a Divina Comédia recentemente, Os Lusíadas, como eu comentei com vocês. Mas eu acho que ler muitos épicos assim em seguida fica até um pouco cansativo, porque de fato são histórias que repetem formatos, que repetem mitos, enfim. Então eu acho que assim, de uma forma mais espaçada, vai ser bem legal de fazer essas leituras e relembrar também esses mitos, né? Eu tenho também Metamorfoses esperando do Ovídio aqui na estante faz um tempo já. Eu já consultei algumas vezes esse livro, porque ele é muito mencionado nas referências da Divina Comédia, então também quero esperar um pouquinho, e aí eu vou tendo doses homeopáticas de mitologia greco-romana que eu amo. Acho que assim vai funcionar um pouquinho melhor. De qualquer forma, temos Eneida. Quero muito ler Eneida ano que vem, e tá aí como objetivo de um livro para 2026. Chegando na reta final já da minha lista, eu coloquei aqui quase como
uma transição entre os livros de ficção para os livros de não ficção, O Tempestades de Aço, que é do Ernest Junger. E esse livro aqui foi um presente recente que eu recebi do Rodrigo, que tá sempre mandando uns livros maravilhosos aqui para a estante. E essa é uma edição da Carambaia, que é simplesmente lindíssima, né? Tem esse corte aqui em preto, então ela fica bem bonita. Vou mostrar aqui um pouquinho dela. E esse livro é basicamente um relato da Primeira Guerra Mundial. Eu ainda não sei exatamente se ele é muito não ficcional ou se ele tem aí alguns momentos de ficção, se é um relato que mistura isso, se ele criou personagens que passaram por aquilo que ele viu na Primeira Guerra Mundial, o Ernest Junger. Eu não conhecia quase nada desse livro, foi o Rodrigo que me indicou mesmo. E isso também naquela ideia de que eu acabei de ler A Sagração da Primavera e fiquei meio fascinada pelo fato de ter entendido as coisas a partir daquela leitura. Então eu acho que tanto A Montanha Mágica quanto Tempestades de Aço vão ser livros que serão complementares e também complementares à minha leitura de A Sagração da Primavera. Recomendo muitíssimo aquele livro, foi uma das melhores leituras do ano, especialmente em não ficção, né? E mais ou menos nessa toada de ser um livro de não ficção, mas que tem uns elementos meio ficcionais, temos aqui a biografia de Maria Antonieta, do Stefan Zweig, que eu li a autobiografia O Mundo de Ontem, eu acho que foi até na transição de 2024 para 2025, se eu não me engano. E ele é um livro, assim, pesado, né? Um livro bem impactante e que mostra muito do que aconteceu, especialmente no início do século XX, o final dos grandes impérios, especialmente o Império Austro-Húngaro, onde o Stefan Zweig vivia, né? Ele é austríaco. E aqui a gente tem a biografia dele para Maria Antonieta. As biografias do Stefan Zweig, pelo que eu já ouvi falar, são biografias que acabam sendo meio romanceadas. Não no sentido de não trazer tanto os fatos, mas no sentido de ser muito gostosa de ler. Você tá quase lendo uma história mesmo, parece uma história de ficção. Então tem que ter esse cuidado, né? Mas parece interessantíssima, né? Maria Antonieta, uma figura lendária aí da França pré-revolução e depois do período da Revolução Francesa, que foi decapitada, que tem aí as fake news que rodam com as frases que atribuem a ela, mas enfim, eu tô bem curiosa para retomar uma leitura de Stefan Zweig e gostei bastante da autobiografia O Mundo de Ontem, apesar de, como eu falei, né, ser um livro um pouco pesado, até meio psicologicamente pesado, né, você vê o mundo ruindo, o mundo dele ruiu e isso levou ele a tirar a própria vida, então é um negócio realmente pesado. Por fim, o último livro da minha lista também foi um presente que eu recebi recentemente, então nem apareceu aqui no canal ainda, porque vai aparecer no próximo book haul, que também é o book haul do meu aniversário. E, enfim, eu ganhei do Edu Zanella essa biografia que esperava muito tempo na minha lista de desejos, que é a biografia de Pedro Grande. Esse livro aqui, nossa, ele ficou esgotado um tempão e agora ele voltou a ser reimpresso aqui, né, pela editora, é do Robert K. Massie, que é um autor super renomado. Então fiquem de olho, ele é caro, é difícil de pegar numa promoção. E ele é um livro enorme, né? Gigantesco. Tem quantas mil páginas aqui? Tem cerca de 1000 páginas. Tem bastante genealogia no final, bastante notas. Então tem isso também, né? Mas tudo que eu ouvi falar sobre essa biografia foi elogio, falando que ela é maravilhosa. Então, apesar de ser aí um baita calhamaço para uma lista que já tem vários calhamaços, eu acho que esse livro vai ser o tipo de livro que eu vou amar, tanto pelas várias informações, para entender melhor o contexto da Rússia. Eu já fiz algumas leituras sobre a história da Rússia, inclusive uma história cultural que tem vídeo aqui no canal e que eu gosto muito. E tudo isso me ajudou bastante a entender melhor a literatura russa. Então, acaba que toda leitura de não ficção que eu faço me leva para a literatura de uma forma ainda melhor, ainda mais aprofundada, né? Como eu falei para vocês, de A Sagração da Primavera. Então, esses livros que eu leio sobre a Rússia acabam enriquecendo muito nesse sentido também. Estou ansiosa para falar, para conhecer mais ainda sobre a vida de Pedro Grande, porque ele já aparece bastante, tanto na história cultural, ele aparece bastante sempre que a gente estuda sobre São Petersburgo, por exemplo, que foi criada praticamente por ele, todo esse contexto de tentativa de modernização da Rússia, ao mesmo tempo que as bases de várias tragédias, de várias coisas horríveis que aconteciam, ainda estavam lá. Então esse é um estadista muito importante da Rússia, também tem as suas maldades aí na sua lista, mas enfim, tô bem empolgada de finalmente ter essa biografia, então eu já coloquei aqui na minha lista e fechou a minha lista de 12 livros para 2026.
É isso, eu acho que serão ótimas leituras, eu tô muito empolgada com todos esses livros aqui, já tô ansiosa pra começar a leitura, pra trazer vídeos pra vocês, pra comentar com vocês sobre esses livros. Eu acho que vão ajudar muito no meu repertório também. Foram escolhas, assim, de livros que estão aqui na minha estante. Vocês viram que não tem nenhum, que não falta aqui, né? Que eu queria muito ler e que eu acho que eu vou gostar pelo meu gosto literário, ou seja, ou pelo contexto mesmo dos livros, de como eles são importantes. Eu acho que tem muita coisa aí pra gente ler, comentar no ano que vem. Já tô super empolgada. Me contem aí nos comentários se vocês já estão fazendo as listas de vocês para 2026. Se você já leu algum livro aqui dessa lista, me conta o que achou também. Vamos compartilhar aí essas impressões, essas ideias para 2026. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever para acompanhar todas as minhas leituras e os meus comentários também. E espero vocês nos próximos vídeos.